As duas irmãs finalmente apareceram e nos trouxeram um episódio belíssimo de Minogra. Da mesma forma que teve bastante cena de comédia pra você rir, o episódio nos trouxe alguns temas mais profundos, mais pesados, junto com o passado dessas irmãs e como isso afetou profundamente elas até hoje. Mas na nova temos ainda mais detalhes sobre isso, principalmente sobre o que tem de errado com elas, como que o passado delas afetou elas até agora. Da mesma forma, temos mais informações sobre outros países e um novo concorrente de Minogra e como Takuto precisará lidar com ele. E claro, hoje eu vou contar tudo isso pra vocês. Se você não me conhece, eu sou o Diogo, dono do Grid Animes, e te convido já a conhecer o meu trabalho e meu canal se você for novo por aqui. Eu faço vários vídeos de animes que eu sei que você vai gostar e não custa nada me dar uma chancezinha e se inscrever aqui embaixo. É super rápido, fácil, você ainda se junta à nossa incrível comunidade. E o anime começa nos mostrando o Palácio Novo de Takuto, palácio que foi construído, e embora tenha um nome grandioso, sendo um palácio, na verdade não é tanto assim, ele é uma construção de nível baixo na real. No máximo ele está no nível de uma mansão de um nobre de rank médio se for comparar, mas é aquilo, nesse caso expandir ele ainda mais seria um desperdício de recursos e mão de obra, então eles pretendem ir trabalhando nele e melhorando ele conforme o império for crescendo, o que faz muito sentido. E eu acho bem legal que o design do palácio, assim como as roupas do Takuto, tem uma influência dos elfos, influência ou do estilo deles ou da arquitetura deles, e a obra deixa bem claro isso. Os elfos não são cidadãos originais de Minogra no jogo, então tanto as roupas que eles costuram quanto os prédios que eles constroem não são o mesmo estilo que Minogra tinha no jogo, já que era uma outra civilização, não tinha essas pessoas. Por isso é bem legal ver como a adição deles nas fileiras de Minogra nesse mundo influenciou as coisas, seja o design, a construção, materiais e tudo mais. Tanto que o Takuto elogia isso, ele fala que as madeiras únicas de Minogra sendo construídas no estilo dos elfos faz disso uma obra-prima, é tudo muito bonito, é tudo muito diferente do que ele está acostumado. Então é bem legal ver como que um grupo pode influenciar a direção de uma civilização, porque se não fosse por eles, se fossem talvez humanos aqui, as coisas teriam tomado um outro rumo completamente diferente. Outro ponto tocado é que eles precisam expandir seus cidadãos, eles precisam crescer sua população, mas não fazem ideia de como fazer isso no momento, só tendo a opção de esperar que isso cresça naturalmente com o tempo. O problema é que se for naturalmente vai demorar grandes períodos de tempo para a população crescer, e tendo em vista que Minogra já está atrás de outras civilizações, isso só vai aumentar ainda mais a lacuna entre eles. Por isso que ao invocar Isla para Minogra, Takuto poderia pelo menos garantir a produção de trabalhadores de mão de obra através das larvas que a Isla pode produzir, embora na verdade o que eles realmente precisem é capacidade intelectual. Eles não precisam de mais mão de obra exatamente, mas eles precisam de pessoas inteligentes. Eles querem desenvolver a pesquisa e estudo da nação, porque isso é o mais importante no momento. Uma das opções que eles acharam é recrutar o resto dos elfos negros que ainda estão procurando por uma casa, já que aqueles que estão em Minogra é um dos grupos de elfos negros que estão vagando e procurando por um lugar. Existem outros. Então trazer eles pra cá é uma opção bem interessante. Porém, ainda não é o suficiente, eles precisaram de muito mais gente além deles, e claro, eles também precisariam achar os elfos negros para trazer eles pra cá e então converter eles. Então Minogra ainda tem bastante problemas para resolver no momento, mas mesmo com esses problemas, a Toa e Takuto continuam positivos sobre seus futuros. E então entraremos na questão de que eles ainda não têm empregadas para cuidar de Takuto. E além da Toa entrando em pânico e Takuto ficando depressivo, tem uma coisa bem legal que é falada aqui, que é o fato de seus súditos terem medo dele. Não foram só as crianças como nós vimos no episódio, outros elfos, todos eles também têm. Embora todos eles tenham louvado Takuto alguns episódios atrás e sejam muito leais a ele, ele já percebeu nos olhos de todos os elfos, sempre que eles olham pra ele, medo aparece neles. Sempre que algum elfo negro olha pra ele, dá uma espiada, ele chega perto dele, eles ficam com medo dele. Agora isso acontece um pouco menos do que acontecia no começo, mas ainda acontece, com todo mundo tendo medo do seu rei. Porém, eles não têm esse mesmo medo com a Atou, eles interagem com a Atou, falam com a Atou, olham pra Atou sem esse medo. E Takuto pensa que isso não é porque ele é um ser maligno, e sim porque as pessoas se sentem nervosas ao falar com pessoas importantes, e ele como rei faz os outros se sentirem nervosos. Mas o meu chute é que talvez seja porque ele é um deus maligno feito de escuridão, mas eu não sei.
um chute. Pelo menos a Atou não tem medo dele e já deixou claro que vai cuidar dele até o fim dos tempos. Então é quando a Atou convoca Mortar e manda que ele entregue todas as garotinhas para o rei. E o tanto que eu ri nessa cena quando vi pela primeira vez, não tá escrito. O cara foi pintado como um lolicon na maior cara de pau pela Atou aqui e ela nem percebeu isso, nem foi de propósito, ela só fez. São cenas engraçadas como essa que trazem um contraste incrível entre o anime ser um pouco mais leve e cenas muito pesadas ou tópicos mais pesados, como esse próprio episódio. Agora a gente tá rindo aqui, mas daqui a pouco vai ter um tema bem pesado com as garotas. Então isso é um contraste que eu gosto bastante de Minogra, sem sombra de dúvidas. E então quando ele dá a desculpa de serem garotas que fossem trabalhar no palácio para desenvolver seus cargos como mulheres no país, na real, essa parte demorou um pouco, tá? Quando perguntam pra ele sobre isso, sobre por que serem garotas lá, ele trava, ele passa um tempo pensando porque ele precisa pensar em alguma desculpa pra isso. Além disso, ele tava sob os olhares ardentes dos elfos e da própria Atou. E além de colocar ele naquela situação, ainda ficou esperando que ele desse uma resposta. Ela estava toda feliz, imaginando que ele tinha um grande motivo por trás disso, quando ela colocou ele naquela situação. Mas claro, ele também viu com aquela desculpa porque isso é um problema real desse mundo. As pessoas de Minogra estão trabalhando tão duro que o próprio Takuto começou a se sentir mal por elas. E por isso ele quer reduzir a carga de trabalho deles, mesmo que não consiga, porque cada dia que se passa, mais trabalho acumula, porque tem muita coisa a se fazer. E nesse mundo, a norma são que as esposas e mulheres cuidem de casa, ou façam trabalhos mais leves, cuidem das crianças e essas paradas. Sendo a Emily, por exemplo, uma exceção a essa regra, porque o fato dela trabalhar duro como os outros é diferente do normal. Então crescer as mulheres para serem trabalhadoras civis apenas ajudaria ainda mais Minogra com a mão de obra, desafogaria algumas pessoas, distribuiria os trabalhos e assim todo mundo poderia trabalhar e ser útil para a nação. Além de, claro, também mostra que existe outro futuro além de ser uma esposa e cuidadora de casa, elas podem trabalhar se elas quiserem também. Além disso, Takuto pretende criar um sistema de aprendizes para ensinar melhor a nova geração, para criar trabalhadores ainda mais eficientes e eficazes, e isso meio que se mescla aqui também. E ele teve todas essas ideias e planos apenas para não ser taxado de lolicon depois do que a Atou falou, o que o desespero não faz com um homem. E é então que temos a introdução das irmãs gêmeas, que é o foco desse episódio. E além das coisas pesadas que nós vimos sobre elas nesse episódio, como elas querem se desviver, a culpa de sobrevivente e o canibalismo, tem muito mais. Tem muita coisa ruim que ainda vai acontecer com essas irmãs. É como se elas estivessem amaldiçoadas, só acontece coisa ruim na vida delas, com exceção do Takuto, porque ele é muito da hora. Então se preparem, porque essas duas, elas ainda vão sofrer bastante nessa série. E claro, com a aparição delas, nós voltamos a ter mais assuntos pesados para falar no anime, como a situação dos elfos, que foi tão ruim que eles precisaram comer sua própria espécie. Algumas pessoas sacrificaram para deixar os outros sobreviverem. Como essas duas viram sua mãe morrer e comeram ela, e como elas perderam a vontade de viver por causa disso, por causa da culpa, por causa de toda a tragédia, o trauma que criou nelas. Onde quando a Atou viu elas pela primeira vez, ela comentou que elas parecem ter alguma história de fundo, porque as irmãs tinham uma espécie de aura estranha ao redor delas, e ao combinar a aura estranha com as suas aparências, deixava claro que alguma coisa aconteceu ali e que tem sim uma história. A Atou aqui, ao ver a introdução das duas, tinha certeza que a irmã mais velha estava quebrada e que tinha algo de errado com elas. Tanto que foi por isso que ela perdoou a falta de educação que elas mostraram para com o Takuto. Normalmente ela não deixaria isso passar, mas ela viu que tinha algo de errado, algo de estranho ali. Onde a Atou percebeu que os olhos de Maria têm mais coisas em comum com os mortos do que com os vivos. E dava pra ver um toque de loucura dentro da inocência dela, onde claramente dava pra ver que essa garota não estava bem. Mas também podemos perceber o quão inteligentes essas garotas são, porque elas de propósito mascararam seus sentimentos. A mais velha fingiu ser louca, o seu olhar nublado foi de propósito. Tudo isso foi um teatro que elas fizeram apenas para que elas irritassem o Takuto e ele matasse elas, porque de novo, elas queriam se desviver, mas não tinham coragem disso, elas estavam assustadas. E claro, elas achavam que mereciam isso, porque elas têm a culpa de sobrevivente, elas sobreviveram às coisas de sua mãe, então elas pensavam que não mereciam isso. E embora tenha sido o episódio mais leve em grande parte, definitivamente esse final trouxe tópicos mais pesados com elas. Mas felizmente, Takuto lidou com isso de forma muito bem e incrível. E enquanto o Takuto falava com as garotas e resolvia a situação, ele ficou maravilhado com o amor que elas receberam e com o quão amadas elas foram. Ele mesmo nunca recebeu nenhum amor ou afeição pela sua família na Terra, e por isso ele tem dificuldade em agir em algumas situações ou saber o que fazer em algumas situações, porque ele não teve contato com esse tipo de amor, com esse tipo de carinho. Mas aqui até mesmo ele, que não teve isso, conseguiu perceber o quão forte era o laço dessas garotas com a sua própria mãe e o quanto que a mãe delas amou elas. E no final da conversa, quando ele percebeu uma certa mudança nelas, ele ficou muito aliviado, esperando que isso, mesmo que pouco, tenha salvado elas. E claro, quando a Atou chegou mais tarde e viu elas dormindo nos braços dele, o primeiro pensamento dela foi perguntar se ele colocou suas
suas mãos nelas, pintando ele como um lolicon e apenas porque ele estava com ciúmes da proximidade das garotas com ele. E quanto ao fim do episódio, na conversa sobre a cidade neutra, que tem uma mina de veia do dragão que pode gerar mana pra eles, esse assunto aqui vai um pouco mais profundo. Isso porque essa cidadezinha pequenininha ali no meio do nada faz parte do território daquela outra cidade grande, mas por algum motivo ela foi construída longe da cidade grande, sofre com os ataques, mas ainda assim está lá, recebendo apoio e vivendo. O que nos diz que tem um motivo maior por ela estar ali, pela existência dela. E isso é porque eles estão minerando a veia do dragão, o que implica que eles têm tecnologia mágica, que eles estão pesquisando isso pelo menos, uma coisa que os outros países não estão fazendo e que Minogra pretendia fazer e ser o primeiro, mas parece que eles não são, e que esse outro país, esse país neutro, já está fazendo isso, o que significa que eles são um concorrente de Takuto, até porque Takuto quer essa mina pra ele. Ou seja, descobrimos que essa outra nação parece estar seguindo um caminho próximo de Minogra e que sim, eles são concorrentes de Takuto, pelo menos por enquanto. Agora, um conteúdo cortado dos últimos 2 episódios é sobre os outros países, tanto a nação de Qualia quanto a nação dos Elfos. Começando por Qualia, na província do norte, onde está acontecendo aquelas batalhas contra as bruxas. Enquanto acabava com seus inimigos, a Cidade Solana perguntou sobre os status da Irakina, a situação sobre ela, onde ficamos sabendo que ela parou seus movimentos em uma cidade que ela conquistou e não se mexeu desde então. Mas aqui ficamos sabendo por que a Irakina é problemática. Além do seu vasto poder, que por si só já é muito grande, o problema são as vítimas dela. Ela é a bruxa mastigadora e mastiga suas vítimas, como podemos ver no último episódio. Mas essas vítimas acabam se tornando subordinados dela, meio que uns zumbis, e a igreja tem que lidar com eles, e isso é problemático. E Solana ficou frustrada por estar tendo que lidar com demimanos e bestas, em vez de ir lutar contra a bruxa. Mas é quando ficamos sabendo que outra santa, uma chamada de Santa Velada, foi até Irakina, pelo menos foi até as linhas de frente para lutar contra a bruxa, onde os milagres que ela produz são um ótimo counter contra a bruxa e assim as duas ficaram em impasse. Quanto aos danos, ficamos sabendo que 2 cidades e diversas vilas e vilarejos foram dizimados. As mortes civis são incalculáveis e mais de 30 mil soldados do exército já foram dizimados. E então, quando ela ia perguntar sobre o presságio do norte, ela decidiu não fazer isso, porque era melhor não desviar sua atenção do problema que estava na sua frente. E de fato isso foi sábio, é melhor não dividir sua atenção e focar em um problema de cada vez. Mas isso foi um erro, porque isso deu tempo e espaço para Minogra, uma coisa que ela não podia ter feito. Onde, pelo que parece, o Cardinal também está escondendo dela o fato de que nenhum dos membros voltou, e só está reportando pra ela que eles não encontraram nada até o momento, escondendo essa verdade. E ficamos sabendo que além das 2 santas que estão no campo de batalha, existem mais 2 santos na capital sagrada, isso para proteger o reino em caso de emergência. Ou seja, a Qualia possui 4 santos. E com tudo isso dito, Solana deixou os monstros para os paladinos e foi se juntar à Santa Velada no campo de batalha. Por outro lado, temos uma reunião na nação de Euná, o país dos elfos, onde aqui os líderes estavam reunidos para tomar decisões importantes sobre a nação, mas eles não estão felizes ou de bom humor. Pelo que parece, eles estão sofrendo um ataque de um inimigo e cidade após cidade está sendo derrubada. E aqui eles acabaram de receber a notícia de que outra cidade foi derrubada. Eles perderam contato com mais um chefe e essa cidade trocou de lado, tendo ido pro lado dos inimigos. Ou seja, o número de inimigos deles aumentou ainda mais. E claro, isso deixou os chefes ainda mais irritados. E então um elfo mais jovem perguntou por que eles não pedem ajuda de Qualia, afinal eles são longos aliados, são nações que estão muito bem. Porém, justamente porque eles são aliados que os elfos não querem pedir ajuda de Qualia, eles precisam resolver seus próprios problemas. Eles não querem mostrar sua situação patética para os seus aliados, e o menor pensamento de que no futuro eles podem ser zombados por ter precisado de ajuda deixou eles muito irritados, o que nos mostra de novo a arrogância dos elfos, que é algo clássico em vários animes. Elfos são naturalmente arrogantes, e aqui de novo eles são orgulhosos e arrogantes, onde então eles decidem enviar santos e campeões elementais para lutar contra o inimigo, mostrando que eles também têm suas próprias potências, e vendo que eles estão enviando santos e campeões, parece que eles também estão lidando com outra bruxa. E dito isso, o que vocês estão achando do anime até o momento, meus amigos? Estão gostando, não estão gostando? Me diz aí o que você pensa, que eu quero saber a sua opinião, porque eu tô curtindo bastante. E se você quiser ver como Minogra tem muito mais o que mostrar além do anime, aqui eu te conto sobre conteúdos cortados do último episódio e da luta contra os paladinos, que tá insana. Não se esqueça de se inscrever no canal para me apoiar e deixar o gostei para ajudar o vídeo. Agora eu fui.